Estar aqui esses dias tem sido um presente para mim. Eu sei que você é muito agraciado, favorecido por fazer parte mesmo dessa igreja. Uma igreja que tem um pai, uma igreja que é uma casa, uma igreja que recebe uma herança, uma igreja que tem uma visão extraordinária, um time de líderes de altíssimo nível. E me sinto também muito agraciado por Deus de poder compartilhar desse púlpito que carrega tanta responsabilidade, né? E também uma conexão aí online com tantas pessoas que nos acompanham. Que alegria estar aqui com vocês. Uma igreja que tem sido uma referência, não só para o Paraná, mas também para todo o Brasil. Eu tenho o privilégio também de estar conectado com vocês por meio do GKPN, o Global Kingdom Partnership Network, que é uma rede global de parcerias do reino. E a nossa igreja, junto com esta igreja, fazem parte desse mesmo grupo de pastores que tem essa visão de relacionamento, de compartilhar boas práticas, aquilo que nós estamos vivendo no reino, e juntos nos unirmos para alcançar o mundo nessa geração. Obrigado, pastor Luiz, pastora Eliane, de estar aqui com vocês. Honra também estar sendo muito bem acompanhado pelo Mateus e de estar nessa jornada desde sexta-feira ministrando aqui, né? Aqueles que estiveram aí na sexta-noite, no sábado para amanhã, receberam uma porção, mas a juventude recebeu um pouquinho mais, tá? A juventude recebeu um pouquinho mais pela ministração que foi feita ontem à noite, não é verdade? Eu acho que o pastor deveria fazer algo do tipo que foi feito aqui. Tá? Eu sou voto para que ele, que é tão intenso nas suas mensagens, também faça. Você está curioso? Está curioso? Pois o pastor Léo se materializou aqui na perspectiva do reino, ministrada em Hebreus, no capítulo 12, que fala para nós corrermos com perseverança a corrida que nos é proposta, pois a vida cristã não é para você ficar sentado assistindo. A vida cristã, ela tem uma perspectiva de uma corrida, e nessa corrida você é um corredor. E um corredor, ele deve se vestir, se portar, ter a identidade, andar não de maneira desregrada, mas disciplinada. Não distraído, mas focado, pois tem uma equipe, tem uma igreja, tem um técnico, tem um pastor, tem uma dieta, tem uma alimentação, tem um estilo de vida, mas tem também uma missão, tem que cruzar a linha de chegada sem deixar o bastão cair no chão, porque essa corrida é uma corrida de bastão. E nós recebemos um bastão dos heróis da fé, do próprio Cristo, que veio aqui e nos deu uma comissão para irmos pregarmos o evangelho, fazermos discípulos. E ele sujou esse bastão de sangue, e ele passa para a mão dos apóstolos, dos discípulos que não brincaram de ser crente, correram, onde o apóstolo Paulo termina dizendo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Então que você possa também completar sua corrida, sem deixar o bastão cair no chão, mas que você também seja responsável para passar o bastão para a próxima geração. Não se distraia com o que Deus está fazendo, porque a presença de Deus atrai o avivamento. Mas o que mantém um avivamento? O discipulado mantém o avivamento. Se nós nos distrairmos e esquecermos do discipulado, da grande comissão, nós estamos comprometendo a fé da próxima geração. Então, pastor, estou contando com você, pastor, para fazer algo ainda mais intenso aqui, hein? E filmem e mandem para mim, tá bom? Quem acha que o pastor deve se vestir de um corredor e pregar aqui, hã? É, pastor. Tá vendo, ó? 1 a 1 agora. Uma alegria estar aqui. E eu sei que Deus tem mais para essa noite, amém? Eu digo, repito, que Deus sempre tem mais para derramar quando tiver vasilhas apresentadas diante dele.
sempre tem mais fogo para aquele que apresenta lenha. Então coloca a sua lenha aí diante de Deus, pede para Deus falar com você, ministrar o seu coração, mais uma mensagem que considere que faz parte dessa jornada da conferência de líderes para inspirar, porque essa igreja tem muita conexão com a nossa igreja, porque é uma igreja de líderes. Amém ou não? Fala um amém aí. Essa é uma igreja de líderes. Você sabe que Deus nos chama para liderar. Ele nos formou, e quando nos formou, compartilhou do DNA dele conosco. Somos imagem e semelhança do líder do céu e da terra. Ele nos chama para dominar sobre essa terra. Ele nos chama para multiplicar. E nos chama para fazer discípulos. Ou seja, quem faz discípulo está liderando, está influenciando. É uma igreja de líderes. Deixa eu rapidamente então, para aqueles que ainda não tiveram uma conexão comigo, te dizer. O pastor já falou muito bem, né? Ali a respeito da minha linda família. Tem uma foto aí talvez para você conhecer. Sou pai de 3 filhos e muito bem casado, há 16 anos com a Lorena. E esses são os nossos 3 filhos. Essa foto é do Natal passado, né? Então a turma já cresceu. É incrível como criança passou 6 meses, já não está cabendo o sapato, né? Então ali está o João de 10, o Pedro de 8, nada contra os Tiagos, o Felipe entrou no nosso barquinho, está com 5, faz 6 agora em setembro. Esse é o nosso time apostólico lá em casa, e eu posso com muita alegria dizer que eu e minha família servimos ao Senhor. Pastoreamos então no campus Boulevard, Central Boulevard. Tenho o privilégio de ser pastoreado desde sempre pelo pastor Paulo Mazzoni. Eu me converti na Central, me tornei um líder de célula, mais ou menos 1 ano depois desta conversão, que foi radical, e são 20 anos liderando. Até escrevi um livro, mas acabou. Aliás, tem na livraria da CCC. Então, se você quiser, depois você passa lá. Ele é uma capa amarela, Células Excelentes. E tem o privilégio de hoje, depois de 12 anos liderando jovens, em toda a Central, hoje lidero esse campus, é a Central Boulevard. O pastor já falou aí, somos 441 células para a glória de Deus. E temos então essa conexão com 14 outros campos, 14 unidades da Central Online. A Central, a nossa igreja, presidida, né, vamos dizer, globalmente, pelo pastor Paulo Mazzoni, meu pastor, que sem dúvida deixa um abraço para toda a CCC. Vamos para a palavra de Deus? Vamos. Lá na Central também, pastor, quando a gente fala assim, vamos para a palavra de Deus, o povo faz barulho. Vamos para a palavra de Deus? Então abre aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler verso 35 a 38. Esse texto que nós vamos ler é o texto que eu entendo que é o coração da missão, do estilo de vida missional de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso modelo. Você sabe que nós fomos predestinados para sermos conforme a Jesus Cristo. Onde está isso? Romanos 8, 29. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele deixa de ser o unigênito, ele deixa de ser o único gerado pelo Espírito, para ser o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos, a fim de que nós então possamos considerá-lo também como nosso Senhor e irmão mais velho. Ele é o primeiro, e eu e você podemos ser também, pelo poder do Espírito que nos regenera, como Ele. Amém? A palavra de Deus diz também em Filipenses 2,5, que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. 1 de João capítulo 2, verso 6, diz que aquele que nele crê deve andar como ele andou.
Sabe por que eu estou falando tudo isso? Para te inspirar a ler esse texto, não só numa perspectiva histórica. Para te inspirar a ler esse texto e modelar a sua vida e espelhar a sua conduta, o seu estilo de vida no estilo de vida de Jesus, porque afinal de contas, nós devemos ser como Ele. Nós devemos andar como Ele. A nossa atitude deve ser como a dele, não só no aspecto moral, mas em todas as áreas, inclusive missional. Está vivendo como Jesus? Está mais parecido com Jesus? Tem gosto de Jesus aí? Tem ou não? Ter gosto de Jesus, perfume de Jesus, ser mais parecido com Jesus. Então vamos ler esse texto e ver um pouquinho a respeito desse estilo de vida de Jesus. Diz então a palavra de Deus que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Uau! Que palavra extraordinária. Eu quero então, a partir de agora, meditar com você, até de uma forma mais expositiva, em cada parte desse texto e extrair princípios para que sejam aplicados na nossa vida, para que cada um aqui, e ao mesmo tempo toda a CCC, possa viver mais parecida com Jesus. Você pode dizer um amém? O texto começa então dizendo, Mateus 9,35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. A projeção pode colocar essa parte do texto, e todos então vão dizer assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Qual princípio você pode extrair? Em primeiro lugar, que Jesus, ele não ficava parado. É claro que pessoas iam na direção dele, mas se você perceber o estilo de vida de Jesus, é dinâmico, ele se movimenta, ele vai em direção às pessoas, e não é à toa que ele nos dá uma ordem, não para ficar, mas para ir, para andar, para se mover. Jesus então, ele se movia, movia. Ele se movia, que significa que se nós queremos ser mais parecidos com Jesus, nós vamos ter que nos movimentar. A pandemia trouxe para nós o distanciamento social, não é verdade? Tem gente que na pandemia conectou online e não saiu do online, ficou distante. Então nós vamos dizer para quem está online assim, vem para cá. Movimenta. Agora, além disso, o distanciamento social para muitos virou isolamento social. Agora já não tem mais aquele negócio de ir na casa das pessoas. Até vou, mas vai mantendo certa distância, ou vai se isolando, vai vivendo uma vida mais voltada para suas questões. E para de então viver no estilo do reino, no estilo do nosso Deus com as suas interações. Você sabe que nós somos imagem e semelhança de Deus.
É a imago Dei, a imagem de Deus está em nós. E um dos aspectos de Deus é que Ele é um Deus que subsiste em forma de comunidade. O nosso Deus, Ele é um Deus relacional. E ser parecido com Deus é também desenvolver relacionamentos. Nós somos chamados para conectar com as pessoas, para relacionar com as pessoas. E o interessante é que quando Jesus, a imagem visível do Deus invisível, pisa aqui, a expressão exata de Deus está aqui, Ele vai em direção às pessoas. Ele se movia. E o interessante é que Jesus ia movendo, Ele ia passando por todas. Fala todas. E você já sabe, já aprendeu que todas no grego, no original, significa todas. E lá no fundo, o princípio que está por trás é que Jesus, Ele se importava com todos. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele ia para o grande, ele ia para a capital, mas ele ia para o interior. Ele ia para a roça, ele ia para o povoado. Ele ia para aquele que aos olhos do mundo era importante, mas ele ia também para aquele que aos olhos, infelizmente, das pessoas era insignificante, mas que para ele tinha valor. Ele se importava com todos. E nós então, ao lermos esse texto e queremos então nos espelhar a Jesus, nós temos que nos movimentar. A vida cristã não é só receber. A vida cristã, eu digo que tem 4 etapas. A primeira etapa é receber. A segunda é celebrar. A terceira é aplicar na vida, é viver. E a quarta? A quarta é repartir. É o nível da maturidade, é não reter, é compartilhar. É importar a ponto de repartir com os outros, de multiplicar. O nosso Deus, Ele se esvazia e Ele vem aqui para repartir. E Ele em direção a todos, não vou deixar ninguém de fora. Então nós temos que tomar cuidado para não viver um estilo de cristianismo que nos faz consumidores. Assenta para receber. Amém, é importante. Mas também tem que levantar para repartir, para compartilhar, sem fazer acepção de pessoas. Pode dizer um amém? Então Jesus, Ele se movia, Ele em direção a todos, e Ele fazia 3 coisas. Eu estou aqui diante de um púlpito que tem um tripé. Qual tripé? Qual dessas 3 bases aqui são, eu poderia dizer que é a mais importante? Todas. Pois Jesus então, Ele tinha um ministério, vamos dizer assim, tríplice. Porque a sequência do texto vai dizer que Jesus, Ele se movia, Ele não fazia acepção de pessoas, e Ele então fazia o quê? Ele ensinava nas sinagogas, Ele pregava as boas novas do reino, e Ele curava todas as enfermidades e doenças. Então Jesus, Ele se importava com os que estão dentro, Ele se importava com os que estão do lado de fora, e não deixava ninguém vivendo aquém do poder, da glória, da plenitude que Deus tem. Ele manifestava o reino. Ele curava todas as enfermidades e doenças, é o que o texto diz. Não há enfermidade que não submeta ao nome de Jesus. Agora, o que isso quer dizer para nós? Se nós então queremos ser parecidos com Jesus, já entendeu que tem que movimentar. Você já entendeu que não pode fazer acepção, vai diante de A a Z, homem e mulher, criança, adolescente, jovem, senhores e senhoras, todos, amém? Mas você também tem que ter a disposição de ensinar, de repartir aquilo que você recebeu. Jesus, ele tinha um zelo com aqueles que de alguma maneira carregavam a Escritura, mas não entendiam a Escritura. Então ele queria trazer a revelação de que era o Messias prometido.
Queria trazer a revelação para que aqueles que carregam a palavra não cometam um equívoco, uma heresia, e viva de maneira adequada na sua fé e na sua conduta, na sua fé e na sua prática. Então ele ensinava, os que estão de dentro precisam ser ensinados. Não é à toa que você participa de um culto, que você participa de um discipulado, que você vai e participa também de uma classe, de um treinamento, de uma estação de cuidado, porque você está sendo ensinado, mas ao mesmo tempo que você recebe, a sua maturidade vai dizer para você, não pode reter. O imaturo só quer receber, o maduro entende que aquilo que ele recebeu ele tem que compartilhar, e ninguém pode dizer que não tem algo para compartilhar. Porque hoje mesmo, com o ensino que você recebe, você já pode repartir. Amém? Eu escrevi um livro sobre a presença de Deus, e um dos destaques lá no devocional que eu ensino as pessoas a fazerem, é, depois de então ter a meditação e receber a inspiração da palavra revelada, daquilo que você vai aplicar na sua vida, você tem que pensar, agora para quem eu vou ensinar e compartilhar aquilo que Deus ministrou no meu coração? Eu não sei se aqui, eu acho que tem também. Mas lá em BH, tem uma tal de zika, chikungunya e dengue. Tem aqui também? Pois é, tem gente que não entende porque a vida está meio zicada. Vida espiritual zicada, dengosa, sabe como é que é? Enferma. É por quê? Porque a água está parada. Então o Senhor quer agitar você, para que tudo aquilo que você recebeu não seja um depósito para fazer de você, desculpa, mas com até respeito, eu não estou falando de ninguém, eu estou só provocando para que isso não aconteça, não seja um obeso espiritual. Você tem que repartir. Tem gente, pastor, que fala assim, ô pastor, eu estou achando essa célula aqui meio rasa. Estou esperando assim um estudo mais profundo. Precisa levantar a mão. Mas quem pensa dessa maneira tem que entender que já mudou de estação. Sua estação não é de sentar para receber, é de levantar para ensinar. Já mudou. Está raso. É porque você está sentado no lugar errado. Você precisa repartir, você precisa ensinar, você precisa compartilhar, aí vai fazer mais sentido para você. Então nós somos chamados para ensinar, fala ensinar. Agora ensino para os que estão de dentro, nós temos que tomar cuidado para não levar doutrina para os que estão do lado de fora. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Tem gente que está querendo chegar com uma doutrina para quem ainda nem entendeu que é um pecador. Que precisa em primeiro lugar se arrepender e voltar de todo o coração para o Senhor. Então ensino para os que estão de dentro. E pregação, boas novas, fala boas novas. O que significa isso? A boa notícia do Evangelho. O nosso Deus é real. Ele não está morto. Suas mãos não estão encolhidas. Não tem uma pessoa que esteja tão longe que ele não possa alcançar. Não tem uma pessoa que esteja tão suja que ele não possa limpar. Não tem um problema, nenhum problema que ele não possa solucionar. Não tem uma crise que ele não possa reverter. Não tem uma situação que seja impossível para aquele que do nada trouxe toda a existência. Não tem um pecado, um pecador que ele não possa perdoar. Não tem uma pessoa que ele não possa transformar. É boa notícia. A boa notícia não é que você não vai ter problema. A boa notícia é que os seus pecados estão perdoados. A boa notícia não é que não tem dificuldade. A boa notícia é que tem um novo céu e uma nova terra, e aquele que crê vai viver com ele para sempre. Nós temos que ser portadores da boa notícia. Existe um Deus que te ama, que te perdoa, que se esvaziou da sua glória, morreu por você para não viver sem você. Morreu pelos seus pecados, você não andar neles. Boa nova. Nós temos que ser os portadores das boas notícias.
Agora tem gente que recebeu a boa notícia, se alegrou, celebrou, mas não compartilhou. Tem gente que está do lado, que está perecendo, que está apodrecendo, que está morrendo, esperando receber a boa notícia. E você está tímido, está com vergonha, está sem graça, está achando que não é habilitado. Mas esqueceu que o poder do Altíssimo está sobre você. E Ele te ungiu para pregar as boas novas. Então Jesus, ele andava por todo lado, era um estilo de vida. Ele se importava com o grande e o pequeno. Ele ensinava para os de dentro, pregava para os de fora, e não tinha enfermidade que não se curvasse diante daquele que tem todo o poder. O diabo tem poder, sim ou não? Vamos falar a verdade, gente. O diabo tem poder, sim ou não? O diabo tem poder. O diabo tem poder. O poder do diabo é real ou não? É real. Agora, se o diabo tem poder, vamos lá. Jesus tem todo o poder. Se o poder do diabo é real, o poder de Jesus é surreal. Ele cura, Ele transforma, e Ele faz como? Por meio do seu corpo. E é por isso que Ele disse, é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o outro não virá. E o outro, ali no grego, você já pregou essa, pastor? Allos parácleto. É outro, não é heteros, é allos. Porque a gente usa a palavra outro, e a palavra outro pode ser outro semelhante. Se eu estiver comendo uma fruta, e você fala assim para mim que você também é fitness, e fala, pastor, tem outra. Aí se eu estiver comendo uma banana, mas só tiver um morango, eu vou dizer para você, tem héteros. É outra, mas é de outro tipo. Mas se eu tiver uma outra idêntica, eu vou dizer para você, tem halos. E igual. Jesus falou assim, é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for o halos, aquele que é igual a mim, em igualdade comigo, ele não virá. Mas se eu for, ele virá. E quando ele vier, ele vai estar permanentemente com vocês. É bom demais, não é? A gente não precisa ir lá para Tel Aviv, a gente não precisa ir lá para Israel para encontrar com ele, porque ele está mais perto da gente do que a gente pensa. No Antigo Testamento, você sabe, ele estava à frente, atrás, mas no Novo Testamento, ele está dentro. E ele se multiplica. Por que ele faz isso? Antes estava limitado em um, agora é a multiplicação, é o meu corpo em ação, não apenas no Oriente, mas até no Brasil, lá no Paraná, em Curitiba, um povo cheio do Espírito vai se levantar para me expressar e me representar, cheios do Espírito, serem as minhas mãos para curar. Os meus pés para andar por toda parte, a minha boca para pregar o Evangelho. Ou seja, nós precisamos assumir o Espírito do Deus vivo que está dentro de nós, e como Ele andar por toda parte, sem fazer acepção de pessoas, ensinando o que aprendemos dEle, pregando as boas novas para os que estão de fora, e onde tiver uma dificuldade, não seja intimidado, mas creia no poder daquele que está contigo, levanta a sua mão, faça uma oração e deixa Deus se manifestar para os sinais e milagres acontecerem. Assim que Jesus vivia, é assim que nós devemos viver, esse é o estilo de vida da igreja. Diga assim então, Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus manifestava o reino, curando, que eu possa me levantar, movimentar, ensinar, pregar e curar para a glória de Deus. O interessante é que o texto continua e olha o que diz. Então, ao ver as multidões, Jesus ele tinha esse estilo de vida de andar por toda parte e ao mesmo tempo ele enxergava o que estava acontecendo à sua volta. E ele via. E os olhos de Jesus estavam na direção das pessoas. Ele enxergava as pessoas.
Ele via a realidade delas. Agora ele via não apenas o estereótipo, não apenas aquilo que o olho humano vê. Ele via espiritualmente o vazio do coração de uma grande multidão. Aqui eu quero te encorajar a como Jesus abriu seus olhos e enxergar. E colocar os seus olhos naquilo que é o mais importante. Não são as coisas, são as pessoas. Nós temos que tomar cuidado para não pisar aqui na terra e começar a enraizar. Porque nós não somos daqui. Deus colocou em cada um a semente da eternidade. É por isso que somos inconformados com a morte. Nós não somos desse mundo. Nossa pátria é outra. E a Bíblia diz para nós, acumula não aqui, acumula lá. Fixe os seus olhos não no que você vê, no que você não vê. O que Deus mais ama são as pessoas. E por isso Ele esvaziou da sua glória e veio aqui por conta das pessoas. E quando Ele andava por toda parte, o olhar dele, a sua missão estava em direção às pessoas. Eu quero te encorajar a você olhar para as pessoas à sua volta. E o interessante é que Ele via as multidões, fala multidão. Isso significa que a visão de Deus, ela é ampla. Ele vê todos. Porque está escrito ali multidão, nós somos incluídos. A palavra de Deus diz que o nosso Deus não demora, como pensam alguns. Ele é paciente, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Em Timóteo capítulo 2, verso 5, vai dizer que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então essa visão de multidão, de ver cada cadeira ocupada, é uma visão extraordinária. É uma visão de Deus, uma visão de ampliar, de multiplicar campos, de espalhar, de alcançar mais. É uma visão de Deus. Por quê? Porque Deus ama as pessoas e Ele não quer que ninguém fique de fora. Isso nos inclui, mas inclui a nossa família, inclui os familiares, inclui as pessoas à nossa volta. E nós precisamos olhar para elas. Agora, Ele via as multidões, mas Ele conseguia ver além do natural, o espiritual. E Ele conseguia perceber que as pessoas, no íntimo, estavam vazias, aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E porque Ele conseguia ver o íntimo, perceber esse vazio, Ele sentia compaixão. E infelizmente um problema tem acontecido no nosso meio. Em primeiro lugar, muitas vezes não estamos com os olhos no lugar certo, nas pessoas. Em segundo lugar, ao olhar para as pessoas, muitas vezes julgamos, criticamos. E tantas outras vezes nos embasamos no olhar humano, ao invés de perceber, ativar o discernimento espiritual e perceber aquilo que está lá dentro. Eu falo isso com propriedade. Um dia, não sei, mas talvez compartilharei meu testemunho aqui com vocês. Posso dar uma pincelada. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. A minha mãe divorciou do meu pai quando estava grávida de mim. Então eu nasci num lar sem um pai presente. E por tantas demandas da casa, dos negócios, a mãe também é ausente. E sem Cristo no meu coração, vazio do tamanho do mundo. Não preenchido por nada, nem por dentro de casa, por coisa alguma. E comecei a procurar uma forma de preencher. Quando infelizmente, quando tinha 13 anos, um menino de 12 me apresentou as drogas. Um amigo. Por isso a gente tem que tomar cuidado com as amizades. Porque os relacionamentos não são neutros. Os relacionamentos ou vão ser cura para nós, ou podem até nos adoecer. Os relacionamentos vão despertar a nossa carne ou aumentar a nossa unção. Ou te ajuda a escalar a montanha ou te leva para o vale. Dentro da minha casa, um amigo me apresentou a droga. E aí foi ladeira abaixo para um adolescente vulnerável, vazio. Ladeira abaixo.
Começa com a maconha, com 14 está no crack, 15 cocaína, 16 usando droga antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa e depois de qualquer coisa. Com 17, algumas passagens por juizado de menor e até 2 vezes pela polícia. Espero que não pareça. E de fato eu sei que não parece. Porque o nosso Jesus, Ele é aquele que perdoa o passado, restaura o presente, abençoa o futuro e faz nova todas as coisas. Quando conheci Jesus foi na intimidade de uma casa, o que me fez ser apaixonado por Jesus. Primeira vez que eu ouvi o Evangelho, eu falei assim, eu quero tudo, porque eu não experimentei isso antes. Eu peguei uma Bíblia e devorei. Li rapidamente. E lia acertando e buscando praticar cada detalhe. Mas uma indignação tomou meu coração. E a indignação é assim: como por tanto tempo as pessoas não me perceberam? Eu sei que a responsabilidade é minha. Somos responsáveis pelos nossos atos. Mas como assim? Eu moro numa capital de Minas Gerais. Como assim? Eu estou numa escola boa, gente boa do lado. E certamente crente na minha escola. Como assim? Nenhum falou de Jesus para mim. Não faz sentido. Como assim? E eu fiquei tão indignado que eu fui atrás de umas pessoas. E a minha pergunta era assim, deixa eu fazer uma pergunta para você, que me viu no auge da minha loucura, com todos os sinais possíveis que um jovem, um adolescente poderia dar, que está perdido, aflito e desamparado, eu dei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não falou de Jesus para mim? Eu queria entender o que passa na cabeça de alguém que está assistindo o outro do seu lado perecer e não fala assim: eu tenho palavras de vida, um Deus que te ama. A primeira vez que eu escutei o Evangelho, a primeira vez, na verdade eu não sei se é a primeira, mas foi a primeira que eu escutei completamente, eu me rendi. Mas eu teve um episódio antes, que eu estava sentado assim vou sentar aqui. Estava sentado num lugar, acho que era tipo um ponto de ônibus, e eu estava vivendo uma vida muito perdida. Nada contra os dreads, tem alguém de dread aí? Mas eu usava os dreads, não emprestado, eu deixei meu cabelo crescer muito, pegaram assim um pente, fizeram assim no meu cabelo até ele ficar bem grande, grosso, e costura e faz os dreads. Eu usava os dreads, usava droga antes, durante e depois de qualquer coisa, e estava sentado quando para um homem na minha frente e fala de Jesus. A primeira vez que eu ouvi, o meu coração queimava. Ele falava, eu queria assim, o que eu faço? Mas imediatamente parece que passou um ônibus, alguma coisa, esse cara entrou no ônibus e foi embora. Eu lembro de chegar a minha namorada, que graças a Deus, minha esposa, casamos, nos convertemos juntos. Foi uma conversão radical, entregamos a vida para Jesus, vivemos do jeito que tinha que viver. Queria casar na hora que convertia, eu entendi que deveria ter independência financeira, emocional, maturidade. Então eu estava com 19 anos e eu fui até os 21, casei com 21. Pureza no relacionamento, tudo certinho. Nós dois nos convertemos juntos, mas eu me lembro de virar para ela e falar assim: alguém falou de Deus para mim, alguém falou de Jesus para mim. Meu coração bateu forte, mas o camarada não anotou meu telefone. Ele não me chamou para uma célula. Ele não me deu uma Bíblia. E eu fiquei ainda um tempo com aquilo, até o dia que eu fui convidado para ir numa casa. Tem algum anfitrião aí? Tem um anfitrião? Será que os anfitriões podem ficar de pé? Será? Será que nós podemos dar uma grande salva de palmas aos anfitriões? Obrigado, porque
Porque você deu um propósito maior para sua casa, um propósito maior para o seu sofá, né? Um propósito maior para as coisas que Deus te deu. Gente, vamos dar um propósito para o nosso sofá. Vamos usar ele para a glória de Deus. Deixa ele escutar e ver pessoas se converterem, transformarem. Foi ali na intimidade de uma casa que eu escutei o evangelho, minha vida foi transformada. Aí quando escutei naquela casa, eu lembrei daquele episódio. Ali eu entreguei minha vida para Jesus, peguei a Bíblia e entrei nesse processo de transformação. Mas ao mesmo tempo a indignação do meu coração. Por que não me falaram antes? Por quê? Porque estão de olhos fechados. Porque estão anestesiados. Porque estão vendo as pessoas perecerem e infelizmente, ao invés de estender a boa nova, fala assim: ah lá aquela pessoa toda avacalhada na vida que não faz nada certo. Olha o adúltero lá. Olha o beberrão lá. E não está entendendo que aquela pessoa só está vivendo daquela maneira porque no fundo ela não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus fica apaixonado por Ele. Quem é apaixonado por Ele ama e obedece os mandamentos dEle. Não tem como alguém ter um encontro genuíno com Deus e não experimentar uma transformação. Infelizmente, muitos do nosso meio estão tendo um encontro com a religião. Às vezes tem um encontro com uma música bonita, tem um encontro com um crente legal, mas não tem um encontro sobrenatural com Deus. Porque não tem como ter um encontro genuíno com Deus e viver do mesmo jeito. Então nós precisamos olhar para as pessoas e sentir compaixão, porque na verdade elas ainda não tiveram a revelação. E cabe a nós, porque como ouvirão se não há quem pregue? Cabe a nós, porque como elas vão receber a fé se não ouviram a respeito? Te diga, primeira vez que eu ouvi, meu coração queimou. Quando o evangelho foi explicado, imediatamente eu me rendi, eu falei, eu quero Jesus. Uma Bíblia foi colocada na minha mão e foi um mergulho. Sabe o que nós precisamos? Olhar para as pessoas na ótica de Deus e perceber que no fundo estão aflitas e desamparadas e com compaixão nos mover. A compaixão, ela não te deixa parada. A compaixão, ela te impele à ação. A compaixão, ela faz com que você vá na direção daquela pessoa. E eu oro para que o anjo do Senhor pingue um colírio no seu olho, para que você possa ver. Eu oro para que um anjo do Senhor dê uma martelada bem dada, poderosa no seu coração, para ele se quebrantar e ser tomado de compaixão. Eu oro para que ele coloque fogo nos seus pés, para que você não fique parado e possa andar em direção daquele que está perdido. Pois a palavra continua, e Jesus então, de ver a multidão aflita, desamparada, ele vira para os discípulos e ele fala assim para os discípulos: tem gente demais perdida e que precisa encontrar o bom pastor. A colheita é grande, tem gente demais, uma multidão aflita e desamparada. Agora, qual é a grande questão? Nós somos poucos, os trabalhadores são poucos. Então nós precisamos fazer uma coisa. Ele alerta que a colheita é grande. É grande ou não é? Não é só na sua família. Em todas as famílias tem gente precisando. Não é só nas nossas famílias. Nas que estão do lado de fora então. Dos que estão seguindo outros deuses perdidos. É grande, porque não é só Curitiba, não é só Paraná, é o Brasil inteiro. As nações. São muitos. E quem é que são os trabalhadores? Aí Jesus vira para os discípulos e fala: gente, vamos orar. Então ele diz para eles: vamos clamar, vamos pedir ao Senhor da seara que está escrito no texto. A colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Passa para mim. Peçam ao Senhor da seara. Vamos lá, projeção. Peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores
para a sua colheita. Então é mais ou menos assim, ó, gente, vamos ajoelhar e nós vamos pedir para o Senhor que Ele envie trabalhadores para nós colhermos. Mas presta atenção, nós vamos pedir ao Senhor que equibala trabalhadores. Que a palavra ali envie, ela não foi escrita em português. No original, também não é nessa língua global do inglês. Se fosse inglês, seria, fala, send workers. Não, ali estava escrito em grego, e em grego é equibalo. Então Jesus falou, vamos pedir para o senhor da seara, equibalo trabalhadores. Fala, equibalo. Sabe o que significa equibalo? Sabe o que significa equibalo? Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque quando Jesus ia enviar um demônio para fora, quando Jesus dava um comando para um demônio sair do corpo de uma pessoa, você sabe o que ele fazia? Um equibalo. É um envio com violência para fora. Você acha que Jesus enviava um demônio para fora assim? Com licença, por favor, você poderia deixar este corpo e sair? Era assim? Pois o que Jesus está dizendo é que tem que ser um envio com violência. É um equibalo. Falei equibalo. Você sabe o que Deus me trouxe aqui? Deixa eu já contar para vocês logo de uma vez. Nós já estamos chegando no fim. Essa é aquela hora que você... Sonou, pastor. Se a banda quiser. Deus me trouxe aqui com um propósito muito claro. E o meu propósito aqui não é te pôr de joelhos para nós orarmos, para Deus enviar trabalhadores para cá. Não é. Porque a oração, ela já foi feita. Deus me trouxe aqui para levantar o que Rick Warren diz, que no mundo todo tem um exército adormecido. E eu sei que aqui é uma igreja que tem essa revelação da missão, e eu preciso ser um instrumento de Deus. Hoje, mais do que fazer orar, é fazer você se levantar e dizer, Senhor, eu entendi, eu sou chamado para ser como Jesus, e eu não vou viver indiferente, eu não vou ser insensível à necessidade das pessoas, eu não vou ser negligente não vou ser negligente à exclusividade do Evangelho, eu não vou ser desobediente à ordem de Jesus. Eu entendi que eu sou chamado para levantar, eu sou chamado para me mover em todas as direções, ensinando, pregando, curando, para olhar para os que estão à minha volta e ver, muito mais do que o que os olhos naturais podem me mostrar, perceber no coração o vazio e o desamparo. Eu entendi que eu devo me posicionar, arregaçar as minhas mangas, colocar a mão no arado, para colher, para trabalhar. Chega de ser consumidor. Chega de ser um avaliador. Chega de viver a vida cristã voltada para você. Hoje é hora de nós correspondermos a uma oração e nos posicionarmos. A minha oração aqui é para que o Senhor abra os seus olhos e você tenha visão. A minha oração e a minha palavra aqui é para que Deus toque o seu coração, para que ele receba um batismo de compaixão. A minha oração e o meu clamor aqui é que você entenda que você não é um consumidor, que Deus te levanta para ser um trabalhador.
A minha oração é para que você se posicione. Se posicione mais do que para orar. A minha oração é para que você, em nome de Jesus, se levante para ser uma resposta. Uma resposta. E a minha oração é para que você entenda que não é para depois, é para hoje. Projeção pode colocar aqui para nós. Tem uma urgência. Urgência. Põe a mão nos seus olhos. Fala: Deus, abre os meus olhos, me dê a visão adequada. Põe a mão no seu coração. Fala: Deus, me batiza com compaixão. Se você puder, fica de pé e fala assim: Deus, eu não vou ficar sentado, me inclua no que o Senhor está fazendo. Eu vou me levantar, arregaçar as minhas mangas para trabalhar. Diga: Deus, eu entendi que hoje, mais que orar, eu devo responder. E a minha resposta é: eis-me aqui. Tem uma urgência. E eu preciso te falar dessa urgência. O Equibalo já fala dessa urgência. Mas eu quero ler o último versículo com vocês, que está em João 4,35. Jesus, ele está alcançando uma mulher à beira de um poço. É a mulher conhecida como samaritana. E muitos sabem que o judeu não se dava tão bem com o samaritano, mas Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele estava saindo da Judéia, ele está indo para Galiléia, mas ele para em Samaria para ter um encontro com aquela mulher. Ele não tinha um assunto, mas ele puxa uma conversa para ser uma estratégia para levar salvação para aquela mulher. E naquele contexto, os discípulos que eram para estar fazendo missão, era para estar na mesma disposição, eles foram comprar comida. E eles voltam com a comida. E eles oferecem e insistem para Jesus comer. E Jesus fala assim: a minha comida não é essa. O que é importante para mim, o que é necessário e vital para mim é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. E eles então dão uma aula para os discípulos. E eu preciso então compartilhar com você, para fazer agora você adorar e responder de todo o seu coração essa urgência. Ele vira para os discípulos e fala assim: vocês estão dizendo que daqui 4 meses vai ter colheita? Você não entendeu que quando você foi lá comprar pão era para você voltar com um padeiro? Você não entendeu que você está em missão e por onde você for você tem que fazer? Então para de dar uma desculpa. Daqui 4 meses, sabe qual é o problema? Tem gente que fala assim: conta comigo, mas é daqui 4 meses, porque primeiro eu preciso terminar de construir minha casa. Conta comigo, mas é daqui 4 meses que eu estou terminando o meu mestrado. Ou conta comigo daqui 4 meses, porque eu sou recém-casado, eu estou grávido, eu não posso agora. Vocês não dizem que daqui 4 meses vai ter colheita? Jesus fala para ele: eu porém vos digo, abra os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Sabe que eu arregacei minhas mangas? Porque a colheita você tem que pôr a mão no arado. E quando o campo está branco, só tem 2 alternativas. Que bom que você já se levantou. Porque ou você fica sentado e diante dos seus olhos você vai ver o fruto ao seu lado apodrecer, perecer, porque ele não foi colhido. É como aquela banana que está lá na sua casa e você não come num dia, no outro dia ela já está cheia de pintinhas pretas, e se você não come ela naquele dia, no outro dia pereceu, apodreceu. Se você não se levantar, arregaçar suas mangas para colher, eu já estou te dizendo, você vai ver perecer. Hoje de manhã uma senhora veio aqui para mim e falou assim: pastor, não sei exatamente a palavra que ela usou, mas era praticamente assim, desolada, porque meu vizinho tirou a própria vida, e eu infelizmente, de alguma maneira fui indiferente, e eu não preguei o evangelho para ele em todo o tempo que a gente esteve juntos. Então o que eu estou querendo dizer para você é que você só tem 2 alternativas. Ou você vai arregaçar suas mangas
e vai se unir com os líderes, discipuladores, aqueles que já se levantaram, e juntos nós vamos fazer a maior colheita da história. Ou infelizmente, diante dos nossos olhos, a colheita vai se perder. Pois hoje chegou o dia de você tomar uma posição. Põe a mão no seu coração, e junto com essa canção que nós vamos tocar aqui e cantar, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Conta comigo, Jesus. Eis aqui o trabalhador do teu reino. Eis-me aqui, Jesus, para pregar o evangelho, para fazer discípulos, para ensinar, para curar, para manifestar o reino. Seja na minha casa, seja na minha vizinhança, seja no meu trabalho, no meu lugar de estudo, onde o Senhor me mandar. Levanta suas mãos, se renda ao Senhor. Cristo, tu é a minha porção, e trigo esmagado, vinho novo e pão. Diga: eu não sou mais meu, E eu não sou mais, a minha vida é tua, e eu não sou é para sua honra e para sua glória. Diga: eu vou te expressar, eu vou te representar. nome que me faz cantar, e és a sede que me faz beber, e és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei. Diga: eu gastarei a minha vida para te honrar, para te coroar, para te glorificar. E a palavra de Deus diz que o nosso Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Meu amor por ti, Eu vou ecoar, não sei. eu vou anunciar Jesus. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Com a mão no seu coração, diga: Senhor, conta comigo. Que todos os dias eu possa te expressar e representar por onde eu for. Diga: Espírito Santo, não me deixe esquecer que eu estou em missão. Que eu possa pregar as boas novas, ensinar, fazendo discípulos de Jesus, manifestando o reino, curando aqueles que estão enfermos. Que o meu coração bata na mesma sintonia do coração do Pai, um coração de compaixão. Usa-me, Senhor, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Eu quero ainda fazer mais uma oração. Você pode permanecer com a mão no seu coração. Essa oração é para aquele que está entendendo que hoje deve se render totalmente a Jesus. Talvez andou distante e hoje está voltando para a casa do Pai. Está encontrando pai, encontrando casa, encontrando família. Está entendendo que Jesus Cristo veio
para perdoar os pecados e quer receber perdão. Que Jesus Cristo veio para te levar para a casa do Pai e te dar salvação. E hoje você quer receber salvação. Ore assim: Jesus, eu abro meu coração para o Senhor entrar. Entra na minha vida, faça morada, pois eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Diga: Jesus, me perdoa, faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Eu quero viver para a tua glória. Hoje eu te recebo como meu Senhor, Deus como meu Pai. Faço parte de uma casa, uma família, e quero receber as bênçãos do Senhor. Amém. Você fez essa oração hoje pela primeira vez, ou você está voltando para Jesus? Aonde você estiver, dá um sinal assim para mim, dá um tchau para mim, deixa eu te ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem mais? Deixa eu ver, tem alguém aí em cima, alguém por aqui. Deus te abençoe aí, Deus te abençoe aí também. Estou te vendo, tem mais alguém que não vi lá atrás. Deus abençoe lá em cima. Você levanta a sua mão que eu quero fazer uma oração por você. Você que fez essa oração, Deus abençoe. Aliás, está vendo essa mão levantada? Você que levantou a mão, por favor, pega seu pertence e vem aqui para frente. Deixa eu fazer uma oração por você aqui. E quero pedir à igreja, pergunta para quem você trouxe, para quem está do seu lado. Pergunta assim: posso te levar lá na frente para receber essa oração? Posso te conduzir para lá, para você fazer parte agora da família de Deus? Que bom que você veio. Deus abençoe.